Bom dia, estamos aqui ao vivo nos estúdios da OTV, de volta com mais uma edição ao vivo do programa UrbanView, que é uma produção da Urban Systems, que tem a apresentação minha, Gilberto Brandt, e a participação do Caetano Garcia, que está aqui no meu lado no chat, já aguardando a participação de vocês. Caetano? Bom dia, Gilberto, bom dia aos internautas da OTV, um bom dia para o Neto, para o comandante Edgar, para o Marcelo Soerrique, a Duda, o engenheiro Carlos. Bom, para quem está assistindo o programa, mas ainda não sabe como que funciona aqui na OTV, duas maneiras de participar, aliás, três maneiras de participar. Uma delas é justamente vocês se logando no site, assim como esse pessoal que eu citei, e aí vocês podem mandar perguntas e comentários. Outra maneira é na própria home da OTV, tem um espaço que é o linha direta. Você só digita a sua pergunta, que aí eu faço também ao vivo aqui com o nosso convidado. E a terceira maneira, que eu também estou de olho aqui, é no Twitter. Para quem utiliza, o nosso é @urban_systems, é uma outra maneira de vocês interagirem. Então eu estou de olho aqui, o Gilberto já vai apresentar o convidado de hoje para vocês, eu aguardo a participação de vocês. Ok, já convidando vocês também para participar, entrar no nosso site www.urbansystems.com.br e participar da enquete da semana, que pergunta a opinião de vocês sobre um dos temas que a gente vai abordar no programa de hoje. A gente vai falar sobre o mercado de imóveis corporativos, mais uma entrevista aqui ao vivo com mais um convidado especial que a gente está trazendo para vocês. E na enquete de hoje que está lá no site, a gente está perguntando para vocês o seguinte: o retrofit de escritórios corporativos é um caminho para revitalizar áreas comerciais da cidade? A gente quer saber a sua opinião, se você concorda ou não com a opção do retrofit. Por exemplo, vamos imaginar o centro da cidade, onde a gente tem aí uma série de prédios comerciais de mais idade, mais antigos, e o retrofit seria a operação de você recuperar, modernizar esses prédios e fazê-los serem ocupados novamente por grandes empresas e, de uma certa maneira, você reocupar, revitalizar áreas urbanas que hoje não estão sendo muito bem aproveitadas. A gente quer saber a sua opinião, entra lá, participa, dê sua opinião, que no final do programa a gente vai ver aqui o resultado da enquete e aí a gente vai compartilhar com o nosso convidado aqui. A gente tem conversado aqui com todas as pessoas que a gente recebe no programa sobre o bom momento econômico que a gente está vivendo no Brasil. É um momento de aquecimento econômico, todas as empresas, todos os setores da economia de uma maneira geral estão bastante impulsionados, bastante efervescentes. A gente tem aí dois grandes eventos esportivos se aproximando, que é a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, e a gente está observando aí uma efervescência econômica em todos os setores da economia. Essa efervescência está impulsionando também, obviamente, o mercado de imóveis corporativos, né? O crescimento das empresas está fazendo com que as empresas se movimentem e procurem novas sedes. E esse movimento ele começa, digamos, desde o profissional liberal, que às vezes trabalha em casa e já começa a procurar uma sede, um pequeno escritório para sua empresa, a pequena empresa que começa a crescer, então começa a se tornar média, começa a procurar um espaço maior, e inclusive as grandes empresas, novas empresas que estão se instalando no Brasil. Então isso gera uma movimentação em cascata que faz com que esse mercado de imóveis corporativos esteja extremamente dinâmico, extremamente aquecido. Para a gente ter uma ideia, a taxa de vacância, que é o número de espaços vagos em relação à oferta existente de imóveis comerciais, cujo equilíbrio gira normalmente em torno de 15%, está permanecendo menor do que 13% desde 2006, enquanto chegava a 17,1% 2 anos antes de 2006. A demanda tem justificado também o aumento dos aluguéis de escritórios, que inflaram nada mais nada menos do que 90% entre 2006 e 2009, criando um cenário de investidores generosos, ou seja, pessoas físicas, family offices e empresas que estão investindo bastante nesse mercado, e de proprietários sorridentes aí com essa questão da valorização dos aluguéis. Então, para explorar as oportunidades desse cenário, desse assunto, a gente escolheu como nosso olhar da semana, que é o tema do programa de hoje, a seguinte colocação: imóveis corporativos, as tendências de um mercado em crescimento. Analisando esse olhar da semana, a gente quer discutir aqui no programa de hoje o que buscam as empresas que atuam nesse mercado, as incorporadoras, as construtoras e os investidores que colocam seu dinheiro nesse mercado. Queremos saber também se a descentralização dos polos de imóveis corporativos é uma realidade, ou seja, onde estão os polos de imóveis corporativos e se eles estão buscando novas áreas, além das que a gente já conhece aqui na cidade de São Paulo. Queremos também saber, que é o tema da nossa enquete lá no site da Urban Systems, se o retrofit, se ele funciona realmente como uma alternativa para a revitalização urbana. E para responder a essas e outras perguntas, a gente vai conversar hoje aqui com o Danilo Camargo, que é o gerente de novos negócios da BN Corp. Danilo,
Muito bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no Banco de hoje. Bom dia, Gilberto. O Danilo, ele é formado em Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil pela FAAP e é pós-graduado em Perícias de Engenharia e Avaliações pelo IBAP. Ele atua há vários anos com projetos de reformas residenciais e comerciais, avaliação de imóveis, perícias e desenvolvimento de empreendimentos imobiliários. É gerente de novos negócios da Bericop, empreendimentos imobiliários, e é responsável pelas áreas de prospecção de novos negócios, empreendimentos comerciais e retrofit. Ou seja, é um homem que está ali atuando diretamente nesse cenário, está acompanhando aí muito de perto esse mercado. E para começar o nosso bate-papo com o Danilo, a gente vai chamar o nosso quadro de Olho na Frase, que hoje traz novamente aqui uma frase do Tomás Assunção, que é o presidente da Urban Systems. Diz o Tomás o seguinte: os bairros de vocação múltipla são uma solução para descentralizar e desafogar a cidade. Um exemplo é Alphaville, um bairro de Barueri, onde imperavam empreendimentos residenciais horizontais, ou seja, só tinham os condomínios de casa. A região logo começou a fortalecer o seu lado corporativo e a criação de postos de trabalho. E hoje, metade dos moradores da região de Alphaville já não precisa sair dali para trabalhar. Danilo, você concorda com essa afirmação que é preciso levar pontos de trabalho para mais perto das onde as pessoas trabalham? Porque assim, São Paulo é uma cidade complicada, né? Quer dizer, o deslocamento dentro de São Paulo, a gente vê aí o trânsito, né, muito complicado. Hoje uma questão de qualidade de vida, assim, pelo menos para mim, assim, é você ter essa questão de você morar perto de onde você trabalha. E a gente tem, obviamente, as concentrações, sempre, historicamente, o centro da cidade, sempre inicialmente foi uma concentração de escritórios comerciais, depois a Paulista, depois a Berrini, hoje um pouco essa região da Chácara Santo Antônio ali. Como é que você vê essa questão dessa migração e dessa questão da proximidade da residência? Gilberto, hoje o que a gente pode chamar de novo urbanismo tem ditado essa descentralização nas cidades. Isso tem sido uma tendência mundial. Obviamente, em algumas cidades europeias, onde a geografia não permite a expansão, esses centros têm se renovado constantemente. Mas em cidades, principalmente da América do Norte, América do Sul, a questão da geografia ela é muito generosa, ou seja, você consegue expandir demograficamente a cidade, espraiar essa cidade, e é uma consequência natural do ser humano ir buscando novas fronteiras. Ou seja, hoje em São Paulo você tem uma dificuldade de trânsito considerável. A gente pode usar o exemplo de Alphaville, que seria Barueri e Santana de Paraíba, que são regiões que realmente iniciaram a sua ocupação com condomínios residenciais horizontais, e ao longo desse processo foram tendo que absorver também escritórios, ou seja, as pessoas que moram lá, moram na região, no entorno, desejavam não sair mais de Alphaville para ter a sua atividade profissional. Isso, obviamente, demandou empreendimentos comerciais, corporativos, e hoje a gente tem um Alphaville, de uma forma geral, muito bem estabelecida no seu uso misto, ou seja, você tem comércio, você tem residência, você tem prestadores de serviço, e essa tendência é de se intensificar mais ainda, ou seja, estão indo mais escritórios, mais espaços comerciais de varejo, e a própria residência lá tem se consolidado também agora com espaços verticais. Agora, São Paulo é uma cidade, a gente já comentou aqui inclusive no programa, que São Paulo já está limitada, digamos, no seu crescimento, né? De um lado você tem aí ali a Serra da Cantareira, né? Que o São Paulo já encostou ali. Do outro lado você tem ali a represa, a Serra do Mar, etc. Também que limita. Praticamente a gente tem hoje para crescer, digamos, o corredor da Anhanguera Bandeirantes e o corredor da Castelo Branco. Exatamente. Então isso também, digamos assim, limita esse crescimento, digamos, de expansão para municípios vizinhos. São limites físicos que a cidade tem, mas a cidade de São Paulo ainda é muito generosa em espaços, né? A gente é uma cidade que teve a sua ocupação industrial no início do início até o meio do século. A gente pega regiões como a Moca, realmente o Tatuapé, né, Belenzinho, Tatuapé, onde existem ainda muitas áreas a serem requalificadas, né? Isso seja para habitação, seja para espaços comerciais. Mas realmente a cidade tem alguns limites que a gente obrigatoriamente tem que respeitar. Eu diria para você que o rio hoje é um rio, tanto o Rio Pinheiros como o Tietê, são elementos naturais que a cidade está começando a entender melhor. As margens, né, as marginais estão começando a ter uma requalificação. A gente consegue observar
muito bem isso na Marginal Pinheiros, né? Seja do lado onde você tem o eixo comercial da Berrini, seja do outro lado, onde a gente estaria fazendo divisa ali com a região do Morumbi. Isso vem se estendendo por toda a região, até a Marginal Sul, como ela é chamada pelo mercado imobiliário, e estendendo para a Chácara Santo Antônio. Então, a gente está começando a ter esse espraiamento dos empreendimentos comerciais para essas regiões. Na verdade, a gente percebe na Marginal Pinheiros, quer dizer, existe uma concentração original ali em torno da região da Berrini, né? Exatamente. Foi a explosão da Berrini que se deu na década de... A gente pode falar ali em 70, 80, onde realmente esses prédios hoje que a gente visualiza lá são dessa década. Ali na 70, 80. 70, 80 você começou a ter essa expansão. E hoje você vê uma expansão ali pro lado do Shopping Vila Lobos, na Zona Oeste, né? Exatamente. Que você começa a pipocar, digamos, uma série de prédios comerciais, pelo prédio da Editora Abril, alguns prédios comerciais bonitos ali, e você também para outra parte cujo, digamos, pioneiro foi o Centro Empresarial São Paulo, que fica Foi, exatamente. E hoje você teve alguns empreendimentos ali pontuais. Obviamente isso gerou uma atratividade para outros empreendedores. E hoje você tem aquilo como praticamente consolidado. Obviamente existe ainda muito por fazer. Você tem 2 shoppings ali, que é o Marketplace e o Shopping Morumbi, que fazem verdadeiros clusters de atratividade para o residencial e para o comercial. Mas todo o eixo que segue Marginal Sul é um eixo de atratividade para os empreendimentos imobiliários de forma geral. Você poderia afirmar que a Marginal Pinheiros hoje é a bola da vez do mercado corporativo? Eu diria que ela é uma das bolas para o mercado corporativo propriamente dito, ou seja, de lajes corridas para grandes empresas, lajes acima de 1.000 metros de área privativa. Isso sim tem uma tendência maior para essas grandes empresas. A gente não pode esquecer da questão também dos escritórios de bairro, que tem tido uma certa atratividade para o usuário final, seja ele um profissional liberal, pequenas empresas, mas em termos de grandes empresas, sim, elas têm buscado esses eixos mais generosos em termos de visibilidade, em termos de acesso. Então isso tem sido uma procura grande pelas empresas. Até porque esse eixo, por exemplo, o eixo Faria Lima, Juscelino Kubitschek, essa coisa toda, ele já se esgotou, né? Parece que a informação que eu tenho é que não existe mais terreno para se construir na Faria Lima. Na verdade isso é um grande mistério que se coloca sobre São Paulo. Eu diria hoje que pouquíssimas pessoas, até do mercado imobiliário, entendem isso de uma forma objetiva. A cidade, através do seu zoneamento, acaba limitando muitas vezes a implantação de alguns tipos de empreendimento. Então a gente pega um eixo como a Faria Lima, onde se implantou a operação urbana, né, que é uma estrutura basicamente de intervenção, ou seja, o município arrecada valores através da venda de títulos, que são os CEPACs, em troca de um aumento de potencial construtivo. Na região da Faria Lima, propriamente dita, é um caso bem específico de São Paulo, você ainda tem terrenos, mas esse estoque de potencial adicional já se esgotou. Ou seja porque foi mensurado de forma equivocada, ou seja porque o mercado realmente avançou mercadologicamente na região, mas você não tem mais estoques disponíveis. Então hoje, Faria Lima, você tem certeza de que não vai ter mais empreendimentos comerciais. Os que tem estão ali, já estão ou estão sendo construídos ou estão sendo lançados agora.